Você já ouviu falar em gerenciamento ergonômico? Nesse vídeo eu vou mostrar 3 pilares para você estruturar o seu programa de gestão em ergonomia. Vamos lá? Isso aí, prevencionista, vamos para a nossa aula de hoje. O nosso vídeo tem como objetivo mostrar para você como é possível elaborar o seu programa de gestão em ergonomia, que apesar do nome meio estranho, né, gestão a gente já pensa algo muito sofisticado, não tem nada de complicado. Na verdade é muito simples, desde que você siga algumas dicas, que você siga alguns passos. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 pontos fundamentais, 3 pilares para você estruturar o seu programa de gerenciamento em ergonomia, tá legal? Mas antes disso, eu queria convidá-los a se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber sempre as notificações, receber sempre os avisos dos nossos vídeos e acompanhar também as nossas redes sociais para ficar sempre bem informado. Nós publicamos aqui semanalmente aulas que têm como objetivo trazer para o ergonomista, né, profissional de saúde e segurança do trabalho, conteúdos práticos que ele possa realmente, né, colocar de imediato no seu dia a dia de trabalho, tá legal? Então não deixa de se inscrever e acompanhar as nossas redes sociais. Então, vamos lá, galera. Antes de a gente falar sobre os 3 pilares, eu queria dizer exatamente o que é um programa de gestão ou de gerenciamento em ergonomia. A maioria dos profissionais de ergonomia, os ergonomistas, trabalham muito com o desenvolvimento de análise ergonômica do trabalho, o famoso laudo ergonômico, que é um documento que você vai até a empresa, faz a identificação dos postos de trabalho, né? Identifica ali quais são os riscos, coloca isso tudo dentro de um escopo e entrega para a empresa para o atendimento da NR17, tá legal? Eu diria que esse é talvez o ponto principal do trabalho de todo profissional de ergonomia. Mas o trabalho de ergonomia não é só isso, não é só desenvolver análise ergonômica do trabalho. Na verdade, ele vai aparecer no nosso primeiro pilar. Mas eu queria dizer que todo ergonomista, todo profissional de ergonomia deveria evoluir o seu trabalho para a gestão. Porque uma vez que eu faço um programa de gestão em ergonomia, eu trabalho com assessoria das empresas, a tendência é que eu tenha muito mais efetividade. Eu digo a tendência porque você vai estar muito próximo das empresas. Então, quando você traça um objetivo de um programa de gestão, de gerenciamento, você se torna um parceiro da empresa na busca daquele objetivo. Você está mais próximo, você tende a acompanhar as mudanças em tempo real. Então, na minha concepção, todo ergonomista, né, que vai vender o seu trabalho, vai vender o seu serviço para as empresas, ele deveria focar sim em ter um programa de assessoria, ter um contrato mais longo. Ele ganha com isso em estabilidade, ele ganha em tranquilidade para desenvolver o seu trabalho e, consequentemente, também aumenta o seu ganho financeiro. Contratos, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, trazem uma segurança muito maior para o desenvolvimento do trabalho, tá legal? Mas vamos lá então, quais são os 3 pilares que eu acho fundamental para estruturar um programa de gestão em ergonomia? O primeiro pilar é, sem dúvida, o diagnóstico. Veja, quando a gente vai iniciar um trabalho de assessoria, um trabalho mais próximo da empresa, é importante que você, claro, lá na frente tenha indicadores, que você tenha meios de controle, mas tudo deve partir de uma base, de um diagnóstico. Se eu não sei exatamente quais são as principais dificuldades, quais são as necessidades da empresa, fica muito difícil eu traçar alguma estratégia que seja assertiva. Então é importante que, ao iniciar qualquer trabalho na área de gestão e ergonomia, na verdade, toda gestão em saúde e segurança do trabalho, ela deve partir de um diagnóstico. No caso da ergonomia, talvez a melhor ferramenta, o melhor instrumento, método para se trabalhar com esse diagnóstico é a análise ergonômica do trabalho. Na análise ergonômica, nós vamos identificar todos os setores, quais são os grupos que estão expostos a quais riscos, nós vamos fazer um mapeamento por criticidade, nós vamos identificar quais são aquelas áreas em que eu posso planejar, né, a longo prazo, quais são as áreas que eu posso planejar ou devo intervir em curto prazo. Então é fundamental que esse diagnóstico seja embasado e a melhor forma de se fazer isso, que eu conheço particularmente, que eu utilizo em todos os meus trabalhos, é a análise ergonômica do trabalho. Então, quando você estiver estruturando o seu programa de gestão, dedique um tempo grande a esse pilar número 1, que seria um pilar de planejamento.
que seria um pilar voltado para o diagnóstico. E a partir dele você vai ver que as ações, tudo que vem na sequência vai ficar muito mais fácil de ser implementado na empresa, tá legal? O segundo pilar que eu considero fundamental para estruturar um programa de gestão em ergonomia são os controles e indicadores. Uma vez que você inicia, né, o trabalho, você vai realmente para campo, implementa as ações, é fundamental que você tenha que você consiga acompanhar se isso está sendo efetivo ou não, que você consiga acompanhar se aquelas recomendações que você colocou no seu relatório, por exemplo, de análise ergonômica, se elas estão sendo implementadas. Então, de acordo com a necessidade de cada empresa, você vai precisar ter mais ou menos indicadores, né? Algumas empresas, né, de grande porte, que têm um programa de gestão mais apurado, chamam isso de KPIs, né? Aquilo que você vai atrelar esses indicadores, por exemplo, as metas daquele setor. Aquele setor vai ter que provar por que aquilo não foi implementado. Então essa é uma estratégia muito interessante. Quanto mais você conseguir casar esses indicadores, né, esses mecanismos de controle, a estratégia de gestão da própria empresa, maior a chance de sucesso no desenvolvimento do seu programa. Então, alguns exemplos de indicadores que podem ser propostos, tá? Você pode, por exemplo, acompanhar o número de ações que foram encaminhadas e as ações que foram implementadas. Você vai ter um score, né, para isso. Você vai poder acompanhar, por exemplo, anualmente, a cada quanto tempo você conseguiu reduzir os postos do risco vermelho, que seria alto, para o risco amarelo, e do amarelo para o verde. Então você tem um acompanhamento aqui por criticidade. Você pode ter um acompanhamento, por exemplo, de efetividade das implementações. Conversar com as pessoas, numa escala de 0 a 10, a implementação que foi feita, ela trouxe que benefício, né? Sendo 0, um benefício zero, nenhum, e 10 seria conseguiu resolver totalmente o problema. Então você faz uma validação dessas ações. Mas enfim, você pode criar de acordo com a sua necessidade. Mas é importante que você tenha isso muito bem estruturado, que esses controles e indicadores eles sejam feitos com base no seu diagnóstico da situação de trabalho, tá legal? O terceiro pilar para a estruturação de um programa de gestão em ergonomia é a avaliação crítica. Vejam, toda vez que nós temos uma necessidade de entrega, uma data, nós temos uma meta a cumprir, nós colocamos mais energia naquilo que a gente desenvolve. Então é importante que se você gerencia o seu programa, normalmente não é isso que acontece, né? Mas se você é um consultor externo e você está nesse programa de gestão, você tem que avaliar o seu programa criticamente. E isso é uma coisa muito difícil. Quando nós desenvolvemos o trabalho, quando nós é que somos o pai da criança, é difícil encontrar defeito, é difícil encontrar brechas. Por isso que nós temos que fazer avaliações críticas. Agora, mesmo que você tenha contratos anuais, que você tenha uma obrigação anual para fazer um balanço desse programa, eu aconselho fortemente que você não faça isso apenas anualmente. Senão o que acontece? Durante o processo você acaba perdendo uma quantidade muito grande de informações. Então eu creio que o acompanhamento mensal, dependendo do porte da empresa, né? Às vezes ele é muito curto, mas é válido que você faça todo mês alguma atualização nesse seu programa, mas que você tenha estratégias para coletar dados, para avaliação entre esse período, né? De 2 meses, 3 meses, enfim, aquilo que você vai definir, mas que possa acompanhar as mudanças em tempo real. Principalmente para saber se as pessoas estão compreendendo aquilo que foi entregue, se as pessoas estão realmente dispostas a implementar, se não vão implementar, explicar o porquê isso não vai acontecer. E essa avaliação ela vai estar muito ligada ao que a gente já comentou anteriormente, né? Que são os controles e indicadores. Então toda vez que eu faço uma avaliação crítica, eu vou chegar dentro de um período estipulado, sejam 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. E eu vou mostrar, o programa foi efetivo por conta desses pontos. Nós falhamos nesses outros pontos, então nós precisamos melhorar aqui. Isso é a base do que nós chamamos de PDCA. O PDCA nada mais é do que um programa, né, voltado da qualidade, mas um programa de gestão que envolve planejamento, controle, desenvolvimento e o último ponto é a avaliação. Então dentro desse ciclo nós temos que estabelecer metas
claras, para que quando a gente chegar nesse ponto do terceiro pilar, nós possamos identificar, ó, nós falhamos aqui, aqui nós tivemos sucesso, então vamos remanejar esses recursos para cá, vamos focar nesse tipo de ação e aí você consegue fazer uma volta de melhoria, você consegue identificar exatamente onde você precisa atuar dentro desse contexto e fazer com que o seu programa seja mais efetivo, tá legal? Eu disse que seriam 3 pilares, mas eu tenho aqui um bônus, né, no final, que eu acho muito importante e que cabe em todos esses 3 pilares, mas deve estar sempre, o ergonomista deve estar sempre atento para isso, que é a sua equipe de trabalho. Vejam, e mesmo que você seja um profissional de ergonomia que trabalha sozinho, né, um consultor externo que vai lá, presta a sua assessoria, é importante que as pessoas que estão envolvidas em todo esse projeto, elas saibam exatamente do que se trata, a sua análise ergonômica, os seus indicadores, os seus controles, para que eles possam caminhar em conjunto, né, com o desenvolvimento do seu programa. Se as pessoas não estiverem comprometidas, e é claro, não estou falando só aqui daquele negócio, tem que vestir a camisa, não é nada disso. É que ela possa entender que as questões que estão ali naquele relatório, naquele programa, dizem respeito à sua atividade real de trabalho. Se eu conseguir melhorar aquela movimentação manual de cargas, a pessoa vai deixar de fazer um esforço, ela vai deixar de ter uma dor importante. Se eu conseguir melhorar aquela postura, o braço dela não vai doer mais ao final do dia. Então, esses pontos fundamentais, eles garantem a efetividade do programa. Então, não adianta você querer implementar um programa de gestão se as pessoas não estiverem conscientes e envolvidas nesse processo. Mesmo o gestor da área, né, quando você entrega um relatório para a área, e ele tem que determinar em quanto tempo vai fazer aquilo, né, quem será o responsável, etc. Ele precisa entender que aquele programa, aquela ideia, vai trazer benefício, não só melhorou a condição musculoesquelética, melhorou a dor. Não, ela pode trazer produtividade, ela pode trazer ganho financeiro, ele vai economizar, porque as pessoas não vão se afastar mais, elas vão deixar de faltar ao trabalho. Então, esse comprometimento de todos os atores envolvidos é fundamental e deve estar acompanhando todo o seu programa de gestão em ergonomia, tá legal? Isso aí, pessoal, se esse vídeo foi interessante de alguma forma para você, não deixa de clicar aqui no gostei e comentar o que você achou, se você já desenvolve programas de gestão em ergonomia, se você não desenvolve, quais são as maiores dificuldades, comenta aqui embaixo para que a gente possa ampliar essa discussão, mas não deixe de clicar no gostei, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez um forte abraço e tchau!